Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, desta quarta-feira, dia 11 de setembro. Veja os nossos destaques. Ministério Público do Rio Grande do Norte e Ministério Público Federal recomendam o ordenamento patrimonial e ambiental da via costeira sob pena de erosão na área. Rio Grande do Norte tem 9 casos suspeitos e um confirmado da febre oropouche. No primeiro dia de funcionamento, o Hospital Municipal Veterinário tem alta procura por atendimentos. Comissão de Finanças zera pauta com apreciação recorde de projetos. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, segunda edição, que está só começando. O Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Ministério Público Federal emitiram uma recomendação conjunta para cobrar o ordenamento patrimonial e ambiental da via costeira, na zona leste de Natal. Em coletiva à imprensa hoje à tarde, a promotora do Meio Ambiente e o procurador da República falaram sobre a recomendação que é direcionada ao governo do estado, à União e ao município de Natal. Uma recomendação conjunta dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte e Federal cobra da União, Governo do Estado e do município o ordenamento patrimonial e ambiental da via costeira, sob pena de graves danos ambientais à área, caso novos empreendimentos sejam erguidos. Fomos surpreendidos por acordos realizados, acordos que foram resgatados, acordos antigos, que foram realizados na década de 80 e que, com a intervenção da Procuradoria-Geral do Estado, possibilitou, incentivou construções e com prazos exíguos, para a construção no local. Então, nós ficamos muito preocupados, porque se a gente não tem o diagnóstico da área, não entendeu a questão patrimonial, aí como é que já vai dar prazos, inclusive para construções rígidas, Precisamos avaliar esse dado, fazer um diagnóstico ambiental dessa área, depois pegar os 30 metros, que é uma zona especial de segurança, e fazer o levantamento patrimonial das áreas. A gente vai checar, vai buscar comparar os croquis, e há muita divergência. Está loteado, a própria Secretaria do Patrimônio da União pediu 120 dias para entender a situação, porque os terrenos estão com matrículas atrapalhadas e precisam ser organizadas. Então, assim, nós precisamos entender essa área. A atuação dos Ministérios Públicos foi provocada pela liberação de construções na via costeira sem que haja um conhecimento total do ambiente de praia, que carece de estudos mais aprofundados, assim como o chamado efeito dominó provocado pelas obras de engorda da praia de Ponta Negra. Os estudos ambientais sobre a engorda fizeram uma avaliação do caminho da erosão. E o caminho da erosão é justamente no sentido Morro do Careca em direção à Areia Preta, ou seja, todas as estruturas rígidas que foram colocadas, até antes, não estou nem falando da engorda, as estruturas de contenção, que são o enrocamento, as rochas, aquelas pedras, elas causam um efeito dominó. Então, aquilo que não está indo para lá, está indo em direção à via costeira. Isso chama-se o efeito dominó da erosão costeira. Isso daí não é uma subjetividade do Ministério Público, não. Isso são estudos, que nós lemos, procedemos à leitura, e estamos preocupados, porque se na Praia de Ponta Negra precisou ter contenção, precisou ter engorda, que são o quê? Reparos à erosão costeira, na via costeira nós não temos nenhuma medida de recuperação, nenhuma medida de remediação. Então, nós temos que agir com o quê? Com o princípio da prevenção. A praia, ela tem uma definição legal. Então, a praia é onde a onda bate na areia. Nós não temos a noção hoje de qual é esse ambiente que é considerado praia na via costeira. Precisamos medir. Então, são muitos estudos, muitas considerações. Os procuradores alertam para as consequências de legislações, como o atual plano diretor, que possibilitam grandes estruturas rígidas que são vistas como ameaças à via. Esses contratos, primeiro, eles buscam ressuscitar acordos e concessões de áreas públicas que já haviam vencido, e estabelecendo prazos demais exíguos para que a CEMURB, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, licencie esses empreendimentos. É importante deixar claro
que estamos a tratar de uma área muito sensível do ponto de vista ambiental, uma área hoje enquadrada pelo Código Florestal como área de preservação permanente. Portanto, só cabe naquela área intervenções que atendam ao interesse público, utilidade pública, interesse social e de baixo impacto. O que o plano diretor autoriza, o que projetos de lei em trâmite na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e os próprios acordos prevêem para essa área não se enquadram em nenhuma medida nessas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. O documento, apresentado durante coletiva, prevê a revisão e revogação dos acordos que possibilitam construções de imóveis. Além disso, os órgãos ambientais devem se abster de autorizar ou licenciar novas edificações. Mais de 50% da via costeira está desocupada. O MPRN e o MPF alertam para a necessidade de levantamento dos terrenos e estudos técnicos que apontem a situação atual. Um dos pontos centrais da recomendação diz respeito à criação da zona de amortecimento do Parque Estadual Dunas de Natal, que abrange 132 hectares entre Ponta Negra e Areia Preta. A zona de amortecimento é uma carência porque a lei exige, nós não temos aqui, mas nunca sentimos também tanta ameaça, né, naquela área. Não houve uma ameaça tão célere, tão forte, né, até agora, né, até com o novo plano diretor, né, com possibilidade de construção de condomínios. Então, assim, isso é uma ameaça e a gente tem que cuidar com o quê? Com a legislação federal que existe. Então, a legislação federal falou, olha, Parque das Dunas, unidade de conservação tem que ter uma zona de amortecimento. A recomendação, que é um instrumento extrajudicial, deve ser respondida pelos entes citados em 30 dias. Caso Estado, União e município acatem, devem apresentar um cronograma. A recomendação é um instrumento extrajudicial que os Ministérios Públicos têm à disposição para alertar os órgãos constituídos de ilegalidades ocorrentes. Obviamente, não atendida essa recomendação, por dever de ofício, caberá aos membros do Ministério Público o ajuizamento de ações na instância judicial correspondente. E nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e fomos informados de que o governo não vai se manifestar sobre o assunto. Mas a gente vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos dessa recomendação. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quarta que registrou o primeiro caso de febre oropouche no Rio Grande do Norte. A paciente é uma idosa de Parnamirim. A Secretaria Estadual de Saúde realizou uma coletiva para repassar informações sobre a situação da febre oropouche no Rio Grande do Norte. No estado, há 9 casos em investigação e um caso confirmado de uma idosa de 69 anos do município de Parnamirim. Nós confirmamos o primeiro caso para a febre oropouche aqui no estado. Esse caso é autóctone. Trata-se de uma mulher idosa residente no município de Parnamirim. Essa paciente está bem, já está curada, não teve agravamento dos seus sintomas. Essa paciente ela buscou o serviço privado de saúde, inicialmente com sintomas suspeitos para dengue. O profissional médico que fez o atendimento inicial também é um profissional da nossa rede de saúde da CESAP, do Hospital Giseuda Trigueiro. E aí também suspeitou para a febre de oropouche. Então, à medida que o exame laboratorial negativou para dengue, zika e chikungunya, foi realizado também para a febre de oropouche. Hoje nós estamos com 9 casos em investigação. Muitos desses casos diz respeito ao tempo de resposta do laboratório e também, às vezes, ao cruzamento de amostras laboratoriais, então precisa de um tempo para investigação. A coordenadora de Vigilância Sanitária confirma que já há óbitos registrados no Brasil e destaca que os sintomas são muito parecidos com os de outras arboviroses. A febre de oropouche também é uma arbovirose, diferente de dengue, zika ou chikungunya, a transmissão é pelo vetor maruim, né, famoso maruim. E aí sim, paciente hoje que chegue na unidade básica de saúde com sintomas sugestivos de dengue, zika ou chikungunya, a gente também deve suspeitar para a febre de oropouche. Diana Rego alerta que há risco de transmissão para o feto e, por isso, as gestantes precisam fazer o uso de repelentes.
A ideia é que a gente faça a sensibilização da rede assistencial, dos nossos profissionais médicos, profissionais enfermeiros, os profissionais que prestam realmente atendimento nas unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, para estarem sensíveis a esses sinais e sintomas dos pacientes. E a ideia também é difundir que essa doença não é um momento de a gente fazer um alarme à população, mas de que a doença o vírus já circula no nosso estado, nós já temos casos confirmados e que as pessoas devem estar atentas. Obviamente que temos sim um cuidado especial com as gestantes, então aí recomendamos mais uma vez o uso do repelente, o uso de roupas de mangas compridas e de preferências claras. E ainda falando em saúde, o número de casos de dengue aqui no estado teve crescimento alarmante esse ano, de quase 180% em relação ao ano passado. Enquanto isso, a vacinação do público-alvo segue muito baixa. Hugo Fernandes tem mais informações. Segundo o levantamento feito pelo painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizados 16.947 casos prováveis da doença aqui no estado. Um aumento de 177% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o Rio Grande do Norte contabilizou 3 mortes por dengue e 2 óbitos estão em investigação. Apesar do aumento dos casos, a adesão à campanha de vacinação contra a dengue tem sido irrisória. A campanha deste ano, que tinha como público-alvo cerca de 112 mil pessoas, alcançou pouco mais de 7 mil indivíduos com a primeira dose da vacina. A situação é ainda mais preocupante em relação à segunda dose. Somente 2% do público-alvo completaram o esquema vacinal. A gente mostrou ontem aqui a estrutura do Hospital Municipal Veterinário e hoje voltamos lá para conferir o balanço do primeiro dia de funcionamento. A cadelinha Blair foi uma das mais de 100 pacientes atendidas no primeiro dia de funcionamento do Hospital Veterinário Municipal. Muita gente tem uma vulnerabilidade hoje e não tem condições de cuidar do seu pet, mesmo amando, né? Então a facilidade hoje é imensa, devido ao hospital. Só em termos disso aqui já é grande coisa. Quantas pessoas têm um pet em casa, né, um amor em casa, que é um filho também, e não tem recurso para cuidar dele, devido à alta demanda de doença, aos valores que são absurdos, né, na consulta veterinária. Com uma equipe de cerca de 15 profissionais, o hospital oferece atendimentos médicos e diversos tipos de procedimentos e cirurgias. Eu estou muito feliz com a nossa demanda, com os nossos números, com o número de pacientes, de casos, de vidas que a gente viu aqui hoje, que a gente pôde entender um pouco mais a demanda, entrar em cada família dessa e entender um pouco do que aqui acontece. A gente foi surpreso, assim, eu esperava também um número alto e eu gostei do que eu vi. A gente tem uma média de 15 profissionais, mas ainda tem alguns profissionais que a gente está para contratar. A gente tem aqui consulta clínica médica, tá? Que é justamente aquela primeira consulta que a gente entende o que está acontecendo com o paciente, qual é a queixa do tutor, o que é que esse paciente tem apresentado. A gente consegue entender um pouco mais a respeito da dinâmica desse paciente, da vida desse paciente e como a gente pode fazer para evitar uma recidiva do caso, fazer uma profilaxia, algo mais direcionado para esse paciente. Além disso, a gente tem a parte clínica médica também para a parte de emergência, tá? Que são pacientes mais graves que chegam com a situação de urgência, a gente precisa passar em caráter de urgência na frente de todos os outros. Então a gente dá prioridade para esses casos, a gente atende esses casos na frente dos outros e dá todo o suporte e estabilização desse paciente para livrar esse paciente principalmente da dor. De acordo com a diretora do hospital, a castração de animais ainda não está sendo realizada na unidade, uma vez que o foco dos atendimentos está voltado para casos mais graves e complexos. Temporariamente a gente não faz castração porque o nosso foco, como eu falei, são cirurgias complexas. A gente atende o que é muito mais custoso para o tutor, na forma a nível, por exemplo, um paciente atropelado, um trauma. É muito mais difícil o tutor conseguir essa cirurgia, que é um custo muito mais elevado nas redes particulares, nas redes privadas. Então a gente consegue trazer ele para cá e fazer as complexas, que são as mais difíceis de alcançar. Não que a castração seja mais barata, tão barata, mas é mais fácil o acesso do que uma cirurgia de alta complexidade, até mesmo ortopédica. A gente faz ortopédica aqui também. Isso já é um avanço absurdo para o público. A depender da demanda, de como a gente estiver funcionando, eu não tenho dúvidas que a gente possa ter futuramente uma castração, sim. Um programa de castração, sim. Qualquer pessoa pode levar seu pet para atendimento das 8 da manhã até as 5 da tarde.
Para isso, basta apresentar documento com foto e comprovante de residência. A gente pede para que cheguem cedo, antes de tudo, cheguem cedo. Peço que tragam um comprovante de residência no seu nome e no nome do seu RG, no caso, né? Então, RG, passaporte, CNH, qualquer documento com foto, juntamente ao seu comprovante de residência, sendo ele telefone de celular, cartão de crédito, o que for. Traga para cá e a gente consegue abrir uma ficha, que é o prontuário médico desse paciente, em cima dessa ficha que vocês vão trazer, esses documentos vocês vão estar trazendo para a gente. A seguir, as atividades da Câmara Municipal nesta quarta-feira e ainda, exposição destaca a arte da marchetaria na Fundação José Augusto. Voltamos já já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Câncer dos tecidos moles. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para ganhar. A Comissão de Finanças da Câmara Municipal se reuniu nesta quarta e votou 36 projetos de lei que estavam em pauta. Entre os projetos aprovados na Comissão de Finanças desta terça, uma matéria que autoriza o Poder Executivo Municipal a explorar o serviço de sepultamento de animais domésticos por meio de cemitérios públicos de animais. É uma questão que vai beneficiar tanto os tutores como as próprias instituições do terceiro setor, as ONGs, responsáveis por cuidar e proteger os animais. E é uma questão muito importante também no caráter ambiental, né, para que a gente tenha um local apropriado para enterrar os animais. Outro projeto aprovado autoriza a conversão de títulos de concessão de direito real de uso em legitimação fundiária no âmbito de projetos de regularização fundiária urbana. Trazer segurança jurídica para efetivar a regularização fundiária de titularidade do imóvel, aqueles que foram beneficiados dentro de um programa de regularização fundiária. Então, diante disso, o chefe do Poder Executivo, o atual prefeito Álvaro Dias, encaminhou um projeto de lei que é prerrogativa e competência exclusiva do prefeito para que a Câmara pudesse chancelar e outorgar, dando a deliberação do uso real para a regularização fundiária. Ainda na comissão foi aprovada a matéria que cria a política municipal de empregabilidade às pessoas em vulnerabilidade social. Pessoas que estão muito tempo afastadas do mercado de trabalho, são pessoas que os jovens que direito ao primeiro emprego, idosos, pessoas com deficiência e até aqueles ex-presidiários que também existe uma dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Então a gente tem pedido, colocamos esse projeto para que aconteça, dê espaço para as pessoas poderem trabalhar. A comissão foi encerrada com 36 projetos designados para a relatoria e 31 apreciados. A CAERN vai encerrar nesta sexta-feira a campanha de renegociação de débitos. Edesiane Moreno traz mais informações para quem quiser aproveitar essa oportunidade. Consumidores potiguares que estão em débito com a CAERN têm até a próxima sexta-feira, dia 13, para aderir à campanha de negociação de dívidas. Estão sendo oferecidas condições especiais de pagamento. Aqui comigo está Giordano Filgueira, superintendente comercial da empresa, para falar sobre essa campanha. Como é que está sendo esse funcionamento dessa campanha esse ano, Giordano? A CAERN mantém até sexta-feira, dia 13, a primeira campanha de negociação de débitos de 2024. Todos os clientes que possuírem qualquer valor em aberto e precisarem negociar com a companhia, podem fazê-lo pagando apenas 5% do valor total do débito como entrada e o restante em até 60 meses. Quais são essas faturas que elas podem entrar na negociação? Todas as faturas podem entrar na negociação, contudo, aquelas anteriores a julho de 24, elas vão ter desconto integral de juros e multa por atraso. A pessoa que tem débito anterior, que não foi quitado, né, alguma negociação com a CAERN, como é que fica nessa questão? Os consumidores que possuírem débito anterior não totalmente quitado também podem fazer o parcelamento. Contudo, o valor da entrada ele é o dobro do valor normal. Se, em vez de 5%, vai ser 10%. Os consumidores de baixa renda da categoria social também podem negociar os débitos com valor de entrada menor. O valor de entrada é 3%.
E com relação ao parcelamento, e até em quantas vezes pode ser dividido o valor do débito? Nessa campanha de parcelamento, os parcelamentos podem ser feitos em até 60 meses. Se o consumidor desejar negociar por meio do cartão de crédito, não há o pagamento de entrada e pode ser parcelado o débito em 21 vezes. Então, no cartão de crédito, o parcelamento é menor? Isso, o parcelamento é menor, mas só que o benefício é que não há pagamento de entrada. Essas negociações podem ser feitas como? Através de que canais, onde o consumidor deve se dirigir? O consumidor pode fazer por meio de qualquer canal da gente, ou os presenciais ou virtuais. Presenciais, escritórios presenciais da CAERN, o Central do Cidadão, os virtuais, WhatsApp, aplicativo e site. Até hoje, mais ou menos 5.400 pessoas já fizeram negociação de débito, soma isso mais de 7,5 milhões de reais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas de vendavais e ventos costeiros para as cidades do nosso litoral. Tarsila Costa. Emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os alertas representam perigo potencial, ou seja, o nível mais baixo de severidade classificado pelo órgão. 139 cidades de todas as regiões do estado foram inseridas nos alertas. A previsão é de que os vendavais durem até às 15 horas desta quarta-feira, 11. Com a velocidade dos ventos variando de 40 a 60 km por hora, o risco de queda de galhos de árvores é baixo. Além de Natal, outras 5 cidades da região metropolitana também serão afetadas pelos ventos costeiros e vendavais. São elas Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim, Extremóis e São Gonçalo do Amarante. Essa informação agora é para os que se acham super inteligentes. No fim desse mês, a Associação Mensa Brasil vai realizar aqui em Natal testes coletivos para medir o QI da população. O objetivo é identificar pessoas com inteligência muito acima da média. Simone Silva tem mais informações sobre como se inscrever. A Associação Mensa Brasil, que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais e que integra um dos principais organismos de alto QI do mundo, promove em Natal, no próximo dia 27 de setembro, testes para identificar superdotados, ou seja, pessoas com inteligência acima da média. Os interessados podem se inscrever no site www.mensa.org.br. Os testes são voltados para pessoas acima de 17 anos que estão cursando ou já cursaram, mesmo que de forma parcial, o ensino superior. O horário e o local dos testes, que é presencial, será divulgado de forma individual para cada um dos inscritos. Estima-se que entre 3% e 5% da população seja formada por superdotados. No próximo dia 21 começa a primavera, mas na Fundação José Augusto, a Estação das Flores já começou com uma exposição de obras feitas com a arte da marchetaria. Os apreciadores de arte podem se encantar com a delicadeza da exposição Flores e Outros, de Ulisses Leopoldo, um mestre na arte da marchetaria, que desde muito jovem ficou deslumbrado com esse método. Marchetaria, para mim, é uma parte da minha vida, como se diz. Se for para definir o que é marchetaria, significa a incrustação ou a aplicação de peças planas sobre uma superfície plana. E o resultado daí tem que surgir figuras decorativas ou artísticas também planas. Pode usar metais, pode usar madeira, que é o que eu uso. Madeira, pode usar madrepérola, pode usar tartaruga, pode usar mármore, pedras gerais, tudo que você puder transformar numa superfície plana e criar uma figura plana também. Após 9 anos afastado das galerias, Ulisses Leopoldo retorna à cena cultural com sua 16ª exposição individual. São 29 trabalhos feitos em madeira, utilizando tons naturais inspirados na beleza das flores. Fazia 9 anos que eu não expunha, que eu estava parado, 9 anos. Aí eu fiquei, vou fazer uma exposição. Como flores, floral, é um trabalho muito bem aceito por todo mundo, como se diz, todo mundo às vezes me encomenda
as pessoas pedem para fazer um trabalho individual em casa, sempre dá um tema de flor. Eu digo, vou fazer um floral. Mas eu estava cansado de floral, eu fiz 3 assim, fugindo um pouquinho, mas a inspiração foi o tempo. A vontade de voltar a fazer. Com mais de 40 anos de experiência, Ulisses explora essa tradição milenar com um olhar moderno e sensível. Cada obra exposta é um testemunho do seu talento e dedicação, que combinam cores e texturas em composições únicas. As pessoas que gostam de arte e que não conhecem machetaria, que é um tipo de arte diferenciado, então venho aqui, está entendendo? Eu vou ficar muito feliz chegar aqui e ver meu livro assinado por um grande número de pessoas. A expectativa é que as pessoas gostem. A exposição Flores e Outros fica aberta ao público até o dia 25 deste mês, na Galeria Newton Navarro, da Fundação José Augusto, que fica aqui na Rua Jundiaí. Vale a pena conferir. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias atualizadas aqui da Câmara e também da nossa capital. Tchau!